Show de bola! Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola para você e com você. Agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, iniciando hoje o nosso programa Show de Bola com o quadro A Bola Tá Contigo, que tem como tema Futebol e a Sua Essência, parte 3. Esse tema aí que teve 3 partes, já se passaram 2 e vamos agora para a terceira e última parte do tema. Receberemos aí 4 convidados importantes que entendem do assunto, que são eles: Gilmar Moura, técnico do Tocantinense Esporte Clube da cidade de Imperatriz, Maranhão. Felipe dos Santos Freitas, jogador do Sub-20 da equipe do Goiás Esporte Clube de Goiás. Raidivaldo Alcântara, diretor do núcleo oficial do Grêmio de Imperatriz, conveniada ao Grêmio de Porto Alegre. E Lúcio Antônio Rodrigues, gerente da base do futebol do Juventude de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Com vocês, o quadro A Bola Tá Contigo. Então vamos lá, dando sequência ao nosso programa de hoje, que tem como tema futebol e a sua essência, que traz as seguintes perguntas: jogador de base e o grande sonho de se tornar um jogador de futebol profissional e vestir a camisa de um grande clube do futebol mundial. Pergunta: por que muitos ficam pelo caminho, mesmo sendo diferenciados, craques? O que acontece e o que é preciso seguir para realizar esse sonho? Segunda pergunta: no Brasil, as equipes, quando passam por uma sequência de resultados negativos, trocam de técnicos na visão de solucionar o problema. Em alguns clubes resolve, em outros não. Pergunta: na sua opinião, é do técnico a maior culpa? É dos jogadores? Ou existem situações internas ou externas que levam o clube a essa crise de resultados ruins? Terceira pergunta: levando em consideração a frase "a prática leva à perfeição", trazendo para o futebol, qual a importância do treino na sua capacidade física, mental e emocional? E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, vou passar a bola para ele, que é técnico das categorias de base do Tocantinense Esporte Clube da cidade de Imperatriz, formado em Educação Física, professor Gilmar Moura. A bola tá contigo! Bom dia, meu amigo Pedro Neto. É uma grande honra participar aqui do seu programa Show de Bola. E o tema A Bola tá com você. Parabenizar e agradecer aí a todos os professores e atletas. Vamos falar aqui da terceira parte, a essência do futebol. Jogador de base e o grande sonho de se tornar um jogador profissional e vestir a camisa de um grande clube no futebol mundial. Pergunta: por que muitos ficam pelo caminho mesmo sendo atletas diferenciados, e o que acontece, o que é preciso para seguir, para realizar esse sonho? Hoje muitos atletas ficam pelo caminho porque não conseguem colocar um foco dentro daquilo que ele tanto quer, que é realizar um sonho, seja ele qualquer sonho. Como estamos falando aqui especificamente do futebol, hoje o atleta tem que abrir mão de muitas coisas e se dedicar ao máximo para que ele possa realizar o seu sonho. Se isso não acontecer, com certeza esse atleta ele vai sair, ele vai chegar em algum outro clube e não vai conseguir se firmar, porque ele não manteve o foco e a dedicação que é necessário dentro do futebol. Então muitos atletas hoje voltam porque também tem muita questão de não ser preparado para que ele possa chegar algum dia a ficar fora do seu estado de origem, da sua cidade, e às vezes acaba sentindo saudades de uma forma ou de outra e acabam voltando. Então hoje muitos atletas não conseguem realizar seu sonho por conta disso, e é preciso que ele entenda que ele tem que estar se preparando, porque ele vai encontrar muitos obstáculos, muitos desafios pela vida dele, e se ele está querendo realmente realizar esse sonho, ele tem que estar preparado para isso. Tem que se qualificar tanto dentro de campo como também fora de campo, porque com certeza ele vai ter sucesso e vai alcançar, realizar seu sonho, ok? Vamos aqui para a segunda pergunta. No Brasil, as equipes, quando passam por uma sequência de resultados negativos,
trocam de técnico na intenção de solucionar o problema das equipes. Em alguns clubes resolvem, em outros não. Pergunta: na sua opinião, é do técnico a maior culpa? É dos jogadores? Ou existem situações internas ou externas que levam ao clube a essas crises de resultados? Pois bem, na minha opinião, eu não culpo o jogador, eu não culpo só o treinador e nem culpo só o presidente do clube, porque aí todos são culpados. Uma equipe, já está falando, né? É um coletivo, é uma equipe. Então, quando todos ganham, todos saem vitoriosos. Quando perdem, saem com a derrota. Então, a vitória ela é consequência do coletivo. Então, a gente sabe que hoje o presidente é o que contrata. Então, se ele contrata mal, com certeza ele tem culpa por ter contratado mal. O treinador, ao escalar um jogador de forma errada, mas é o que ele entende, né, que seria ou será o melhor para a equipe, mas esse atleta acaba às vezes não desenvolvendo aquilo que o treinador esperava. Então, com certeza, ele tem culpa por conta disso. O jogador, ele é culpado quando ele tem a oportunidade de finalizar uma bola a gol, ou então um passe perfeito para um parceiro, dar uma assistência, e ele não executa isso com perfeição, com qualidade. Então o jogador ali sim, ele já tem a sua fatia de culpa. Então, para mim, todos são culpados quando não vem um resultado positivo. Então, se você hoje tem atletas e treinadores e presidente que contrata bem, treinador que escala bem e jogador que é eficiente na sua execução, com certeza eles vão minimizar, né, a culpa dos erros. Mas para mim todos têm culpabilidade, ok? Vamos aqui para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, desculpa, a terceira e última pergunta. Levando em consideração a frase, a prática leva à perfeição, trazendo para o futebol. Pergunta: qual a importância do treino na sua capacidade física, mental e emocional? Hoje, quem faz qualquer atividade de alta ou baixa intenção, em qualquer modalidade esportiva, você tem que ter concentração, a parte mental, que é a execução daquilo que você tem consciência do que está fazendo, toda concentração do mundo para que você possa executar de forma perfeita, e também a parte emocional, porque só através da parte emocional você vai conter todos os ânimos e você não vai deixar cair por qualquer provocações, que hoje, principalmente no futebol, existem muitas provocações, e quando esse atleta não tem o emocional e o equilíbrio, que a gente fala o equilíbrio emocional, com certeza ele vai ser uma presa fácil e às vezes acaba sendo expulso e prejudicando toda a sua equipe, porque não tem um emocional equilibrado. Tá? E hoje a gente percebe que a perfeição, que como fez o tema da pergunta lá em cima, a perfeição ela vem pela dedicação do atleta. Hoje nós vemos aí Rogério Ceni, que se dedicava de forma exaustiva para conseguir a sua perfeição, a ser um exímio batedor de falta. Né? Nós vemos também aí hoje um Messi, um Cristiano Ronaldo, que se dedica todos os dias, e muitos atletas no mundo inteiro aí têm uma dedicação, seja para bater uma falta, seja para fazer um lançamento ou um passe. Então, quando você se dedica, com certeza ela vem com a perfeição, tá? Então, para você alcançar a perfeição, é você se dedicar de forma exaustiva e não medir esforço para você alcançar a perfeição, ok? Valeu, pessoal, um abraço aí para todos vocês, que Deus possa abençoar cada um. Nos encontramos aí em uma outra oportunidade, ok? Um abraço. De bola, professor Gilmar Moura. Agora a bola é dele, hein? Que tem apenas 19 anos de idade, mas já tem história para contar. Já jogou pelas equipes do Figueirense de Santa Catarina, Trindade de Goiás, Vitória da Bahia, e atualmente atua no Goiás Esporte Clube do estado do Goiás. Jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Trindade de Goiás, aonde foi destaque fazendo um gol na equipe do Flamengo. Disputou 2 Copas do Brasil, campeão catarinense, vice-campeão goiano, campeão da Copa Goiás. Tudo isso nas suas categorias de base. Felipe dos Santos Freitas, o Felipinho,
A bola tá contigo! Fala rapaziada, primeiramente queria estar aqui mandando um abraço aí para vocês, um grande abraço, que vocês vejam aí minha participação hoje no programa Show de Bola do meu amigo Pedro Neto, e vou estar aqui respondendo algumas perguntas. Vamos lá? Jogador de base e o grande sonho de se tornar um jogador profissional e vestir a camisa de um grande clube do futebol mundial. Vamos lá, primeira pergunta. Por que muitos ficam pelo caminho mesmo sendo diferenciados, craques? O que acontece e o que é preciso seguir para realizar esse sonho? Vamos lá. Rapaziada, primeiro de tudo, eu acho que apoio, né, rapaziada? Para um jogador se tornar, creio eu, né, que vem mais do apoio, de ter um empresário ali que realmente se preocupa com você, e também a questão do jogador. Vamos lá, um exemplo: o jogador vai num clube, ele consegue se destacar e consegue dar continuidade, vamos lá, troca de treinador. Muitas vezes acontece de o treinador não gostar do perfil do jogador e ter pouco tempo de trabalho com o jogador, né, e não conseguir ver um grande destaque no jogador. E aí que eu entro. Rapaziada, tem muito craque mesmo que não vira jogador por conta desse fator. Mas não porque o treinador não quer, porque durante aquele tempo que o atleta trabalhou com o treinador, ele não conseguiu ver um grande desempenho. Mas para as pessoas que conhecem o atleta, sabem do potencial dele, de que ele pode fazer muito mais daquilo que ele vinha fazendo, entendeu? Então entra muito nesse aspecto. E o jogador realizar o seu sonho, eu acho que, rapaziada, primeiramente a gente tem que ter fé, né? Fé, foco e determinação naquilo que você vai fazer. Pode ser até uma frase clichê, né, que muitas pessoas usam, mas essa é a verdade, rapaziada. Se você não ter determinação para alcançar aquilo que você realmente quer, para aquilo que você foi destinado a querer, entendeu, rapaziada? Se você não tiver a determinação, acho que você não consegue. Você pode ser craque, mas eu acho que você não vai conseguir. Acho que você pode até conseguir, por algum acaso ou ironia do destino, né, a gente vamos dizer assim, ou você nasceu para aquilo mesmo, e mesmo você não tendo determinação, você conseguir de alguma forma, mas muito difícil, rapaziada. É muito difícil você conseguir algo se você não persistir, se você não querer realmente aquilo. Eu acho que o que eu falei agora é a base para você poder realizar o sonho mesmo você sendo craque ou não. Vamos lá para a segunda pergunta. No Brasil, as equipes, quando passam por uma sequência de resultados negativos, trocam de técnicos na visão de solucionar o problema. Em alguns clubes resolvem, em outros não. Vamos lá, pergunta. Na sua opinião, é do técnico a maior culpa ou dos jogadores? Ou existem situações internas ou externas que levam o clube a essa crise de resultados ruins? Vamos lá. Na minha opinião, rapaziada, na minha opinião, isso vem mais do esquema tático, mais dos jogadores. Vamos lá, vamos pensar comigo rapidão. Tem jogador no grupo que gosta de quê? De jogar atacando, vamos dizer assim, numa formação 4-3-3, uma formação ofensiva. Mas já tem jogador que gosta de jogar defensivo, um contra-ataque, e vai muito daquilo, entendeu? Um grupo gosta de jogar defensivo para sair contra-atacando, tem um grupo que vê o limite do seu grupo, se pode jogar ofensivo ou não, e fica muito daquela rixa, rapaziada. Eu acho que não é culpa do treinador, vamos dizer assim. O treinador bota o plano de jogo, o jogador tem que estar preparado para aquele plano de jogo, e eu vejo que o jogador é o alvo principal, entendeu? As estrelas, como meus treinadores que eu já passei, eles falam, eles só exercem os planos de jogo, mostram pra gente, e a gente que tem que exercer ele.
E as estrelas que entram em campo somos nós, é a gente que tem que exercer. Então acho que eu vejo a culpa do grupo que joga, não do treinador. Eu acho que o treinador ele é, vamos dizer, um coadjuvante, não que ele seja importante, ele é muito importante, mas um coadjuvante para que a gente seja as estrelas principais. Eu acho que o maior erro assim de não dar certo é a gente mesmo, jogadores. Vamos lá, a terceira e última pergunta. Levando em consideração a frase "a prática leva à perfeição", trazendo para o futebol, vamos lá, vamos fazer a pergunta aqui. Qual a importância do treino na sua capacidade física, mental e emocional? Vamos lá. Essa frase também eu já consegui guardar ela para mim e eu não vejo como uma frase assim verdadeira. Claro que a gente tem que botar na nossa cabeça que o treino vai levar à perfeição, mas a gente sabe que a perfeição ela nunca vai vir, a gente sempre vai ter algo para aprimorar e para melhorar. E eu vejo que a gente sempre vai ter um fundamento, a gente sempre vai ter uma perna esquerda ou uma perna direita que a gente tem dificuldade, a gente vai sempre tentar aprimorar para buscar a perfeição, sabendo que a gente não vai alcançá-la, porque isso é do humano, o humano não vai conseguir exercer a sua função perfeita em qualquer área de que você for trabalhar, não falando só de futebol, se for fazer qualquer área que você vai tentar exercer ela da melhor maneira possível, você não vai fazer com perfeição, rapaziada. Isso aí é do humano. Então você tem que ter sim na cabeça que você tem que treinar, trabalhar para alcançar a perfeição, mas sabendo que você nunca vai alcançar porque você tem sempre algo para aprimorar. Então vamos lá, e nessa frase aqui também tem falando da sua capacidade física, mental e emocional. Olha o que eu vou falar agora. Se você ter a mentalidade e o emocional forte, sabendo que a sua maior arma é o seu corpo, você tem que cuidar, que você tem que de alguma forma deixar o seu corpo saudável 100%, o seu emocional e sua mentalidade vai estar sempre boa, porque você vai estar sabendo que você está sendo cuidadoso com o seu corpo, com a sua arma de trabalho. E aí que eu entro na questão X, né, rapaziada? Se você saber que o seu corpo está bem cuidado, está bem fisicamente, com certeza você vai estar bem com o seu emocional e com sua mentalidade. Você vai estar de consciência limpa. Então eu vejo mais nisso mesmo nessa frase aqui, nessa pergunta, né? Falando da sua capacidade física e mental e emocional. Então, rapaziada, eu encerrar essa minha participação aqui, mandando um grande abraço para vocês. Espero que vocês gostem do pouco que eu passei aqui para vocês. Tem muita coisa ainda que eu poderia estar passando aqui, mas que veio na minha cabeça no momento foi isso. Então, eu espero que vocês gostem da minha participação e um grande abraço aí pro meu amigo Pedro Neto também, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Show de bola, Filipinho! Joga muito, meu garoto! Agora vou passar a bola para ele, que é diretor do Grêmio de Imperatriz, núcleo oficial do Grêmio de Porto Alegre, conveniado aí oficialmente. Ele que já tem ampla experiência no mundo do futebol, já revelou e formou muitos atletas, hein? Raidivaldo Alcântara do Carmo, a bola tá contigo! Olá galera, tudo bom? Meu nome é Raidivaldo Alcântara, sou representante do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui na região do Pará, Maranhão e Tocantins, e responsável também pela conveniada do Grêmio, né, na cidade de Imperatriz do Maranhão. Quero aí agradecer a oportunidade, o convite do professor Pedro Neto para participar do programa, né, Show de Bola, no quadro A Bola Tá Contigo, e viemos aqui para responder algumas perguntas, né, do quadro. E a palavra é gratidão por esse momento, né, e por ele dar esse espaço para os profissionais da área aqui da nossa região, né, do Pará, Maranhão, Tocantins, professores de escola de futebol, os profissionais, né, do esporte, para expor um pouco das suas ideias e seu conhecimento, beleza? Então aí vamos para a primeira pergunta. Bem, a primeira pergunta feita foi em relação
por que alguns atletas de potencial não conseguem chegar ao objetivo, né, de ser jogador profissional. Para poder entender um pouco isso, é bom relacionar e entender as etapas, né, do processo. A primeira etapa que a gente tem que frisar é em relação ao percurso, né? No caso, esse atleta está participando de alguma escola de futebol, algum projeto de futebol, na onde tem a transição para a segunda etapa, que é estar participando, estar integrado em uma categoria de base, né, de um clube brasileiro, e a terceira é o ápice, que é se tornar, né, um jogador profissional. Então, para ter um pouco, né, em âmbito geral, o que acontece no todo o processo. Então, desde ali da escola, do projeto, é importante, né, o aluno, o atleta, estar sempre bem orientado, tanto pelo professor, quanto pela família e por seus amigos. Então, é importante, né, ter essa orientação, essa base familiar, para poder motivar esse atleta. Ele passando para uma categoria de base, frisando aqui na nossa região do Pará, Maranhão e Tocantins, muitas das vezes o atleta tem que ir para alguma vitrine, né? No caso, se deslocar fora da sua casa. Então aí já tem um impacto muito grande, né, emocional, né, na vida desse atleta. Então ele já tem o outro habitat, longe da família, longe dos pais, onde ele precisa de um apoio emocional maior, tanto por parte do clube, tanto por parte da família e das pessoas que estão por trás dele. Então esse é um aspecto muito importante, né, frisar, para que o atleta não sinta muito nessa mudança, né, que é tão importante para a continuidade da carreira dele. Então, aonde o atleta tem que ter um foco, tem que ter um comprometimento com o esporte, com o futebol, aonde a gente fala a diferença do jogador e do atleta. O jogador apenas joga e o atleta existe todas as ferramentas em questão de disciplina, né, em questão do foco, do comprometimento, ele entender de onde ele veio, aonde ele está e aonde ele quer chegar. Isso aí é muito importante para que ele esteja bem claro, né, mentalmente, e para ele estar amparado emocionalmente para todas as etapas que ele vai ter dentro da categoria de base, que é onde é um filtro principal, tanto do sub-14 ao sub-15, aos juniores, e a transição dos juniores para o profissional. Então, se ele não tiver isso bem definido, muitas das vezes o atleta de potencial, também é bastante importante isso, frisar, questão que às vezes a família quer, às vezes o atleta tem um potencial, mas o objetivo principal dele não é ser um jogador de futebol. Às vezes o sonho é mais da família, dos familiares, de amigos, do que o próprio dele. Então é importante isso, saber do atleta realmente, dele, se ele quer ser um jogador de futebol, se ele está comprometido, disposto, né, a passar por todas essas etapas que não serão fáceis, e para estar amparado emocionalmente. Então existe esse processo dentro da categoria de base, onde muitas das vezes o atleta chega, vai ainda buscar o seu espaço, e se não estiver bem orientado, ele acaba desistindo, né? Um fator importante é a persistência que o atleta tem que ter, além da questão técnica, tem que ter a persistência e equilibrado emocionalmente. A gente sempre fala que o atleta, a principal ferramenta dele é o corpo, então ele tem que estar fisicamente preparado e mentalmente também. Então é muito importante ter isso bem equilibrado para ele poder atingir o ápice, que é a transição da categoria de base para o profissional. Então aí existe muitos, né, altos e baixos, atleta que às vezes vai ser relacionado para jogo, outros não vai, depois vai ser titular, vai ser para o banco, vai ser para uma seleção brasileira, né, ser selecionado para uma seleção brasileira, e logo em seguida ele pode não estar jogando, depois ele vai ser titular. Aí ele tem que ter um equilíbrio, estar emocionalmente equilibrado, aonde todo o clube vai dar esse suporte. Os clubes hoje estão investindo bastante na questão da psicologia esportiva para dar esse suporte para o atleta, e principalmente amigos, familiares, agenciadores que estão por trás da carreira desse atleta. Então isso aí é muito importante, aonde ele vai chegar no profissional, né, com todo esse aparato,
emocional, físico, né, a capacidade, e aí vai seguir uma nova etapa, onde ele pode estar jogando num pequeno clube, num médio clube ou num grande clube, e existem várias etapas, né, para ele atingir o foco principal dele e até poder jogar na Europa, né, ter uma renda familiar, ter a questão financeira, né, bem estruturada, para poder ele atingir o objetivo dele, né, principal. Então isso é emocional, né, com todo esse aparato emocional, físico, né, a capacidade, e aí vai seguir uma nova etapa, onde ele pode estar jogando num pequeno clube, num médio clube ou num grande clube, e existem várias etapas, né, para ele atingir o foco principal dele e até poder jogar na Europa, né, ter uma renda familiar, ter a questão financeira, né, bem estruturada, para poder ele atingir o objetivo dele, né, principal. Então isso é importante a gente frisar, para onde diferencia as pessoas ou as atletas que chegam e que não chegam. Então é um percurso muito longo, muito árduo, mas que no final, né, vai ser bem recompensado. Então nós falamos que primeiro de tudo o atleta tem que amar o que ele faz, ele tem que amar jogar futebol, e a questão financeira vai ser uma consequência, e ele estando bem preparado, as oportunidades sempre vão aparecer. Então a persistência, o foco, o comprometimento é bastante importante para que atinja o ápice, e esses atletas que não conseguem, né, ter esse equilíbrio acabam ficando pelo meio do caminho. Essa é a primeira questão, beleza? Então aí é um pouco das minhas ideias, do meu conhecimento dentro da área, para estar passando aí para vocês. Bem, a outra questão colocada pelo Pedro Neto foi em relação à questão de mudança de treinadores durante, né, a temporada. Esse rodízio, né, que é feito hoje no futebol brasileiro. Eu creio que isso, né, se dá muito por questões burocráticas, né, burocrática e financeira, em relação a essas demissões. Então existem vários contextos, né, que podemos estar falando aqui. Um é em relação à questão que no momento que um treinador, né, ele é contratado, ele tem que ver, né, o plantel que ele tem ali no momento, e com certeza faz os seus pedidos, né, para questão de contratação, e isso muitas vezes não é atendido. Então, às vezes o treinador tem uma filosofia, né, um modo de trabalho em que jogadores daquele plantel não tem essa característica, e acaba ele requisitando, e por questões financeiras a diretoria às vezes não dá essa contrapartida, e o trabalho não corresponde, né, em questão dentro de campo também, porque existe toda uma filosofia, uma técnica, né, uma tática, um esquema tático empregado pelo aquele treinador. Sabemos que um projeto de um treinador, ele tem que ser a curto, médio e longo prazo. Então tem que pegar um ritmo, né, logo ele está chegando, né, nesse momento, porque isso é crucial, essa transição, por isso essa mudança constante, né, porque a partir do momento que entra um novo treinador, existe uma nova filosofia, um novo sistema de trabalho, e então isso acaba, né, esse contratempo de os jogadores não serem contratados a pedido do treinador, né, como ele quer, e aqueles que estão no plantel às vezes não correspondem, e assim tem resultados negativos, né, durante a temporada, durante alguns jogos, e que acaba resultando, né, através da mídia, através dos próprios torcedores, né, pedindo a demissão do treinador, e acaba a diretoria, por algum motivo, a torcida está muito forte hoje dentro dos clubes, né, a tomada de decisão, então acaba aceitando, né, esse tipo de situação, vindo de torcida, vindo do impacto da mídia dentro dos resultados, e acaba demitindo o treinador e virando um ciclo vicioso. No próximo treinador acontecendo a mesma coisa.
Às vezes no momento o treinador até consegue bons resultados, mas a partir do momento que ele tem uma sequência de maus resultados, acaba sendo demitido. Então é um dos fatores, né? Questão de um projeto, ter um projeto a curto, médio e longo prazo, e que isso seja aberto para todos, né? Para a torcida, para a imprensa, para entender, mas o que na realidade não acontece. A torcida, né, são uma das primeiras que entram. Então é um dos fatores que eu vejo que acarreta isso, né? Outra questão financeira, né, que entra em questão de pagamentos dos funcionários, dos jogadores, dos atletas, que acabam não desempenhando um bom futebol por questão da falta de pagamentos, de salários, e aí acarreta o famoso tirar o pé, né? Começa a baixa de rendimento, consequentemente maus resultados, e aí o técnico é o primeiro da lista no momento de tomada de decisão. Então existe esse outro fator que é muito importante, né? Então eu acho que é outra situação que corresponde muito à nossa realidade do futebol brasileiro. Outro também que eu posso ressaltar é justamente a filosofia, né? Às vezes o técnico tem uma filosofia, tem um sistema de trabalho que às vezes não é adequado para aquele clube, né? Às vezes a diretoria não aceita certas tomadas de decisão e que aí acarreta numa briga interna que acaba generalizando, chegando aos bastidores, chegando aos jogadores. E, então é basicamente isso, né? Diferente da Europa, que às vezes também o treinador já chega com um projeto bem definido, né, de curto, médio e longo prazo. A torcida, a diretoria, todo mundo entende isso, né, que existe um período de adaptação para se criar um clube vitorioso, um time vitorioso, mesmo tendo ali nos primeiros anos, segundo ano, 6 meses, tendo alguns resultados não favoráveis, mas entende que é um processo. E a questão também dos treinadores tem a situação de pedirem, né, os nomes de jogadores, e a diretoria, né, questão do clube, um clube bem estruturado financeiramente, consegue contratar os jogadores que os treinadores pedem. Então é um dos fatores da diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. Então pega muito nisso, e a torcida também entende, né? Entende que existe um processo. Então às vezes não deixa muito adentrar a questão de torcida, de mídia dentro da parte burocrática e projeto do clube. Então essa é uma opinião que eu tenho em relação a essas mudanças, né, constantes de treinadores no futebol brasileiro. Outra pergunta feita pelo Pedro Neto foi em relação à questão da eficiência dos treinos, né, na questão da evolução física e mental do atleta. Então hoje sabemos que a ferramenta do atleta é o corpo dele, né? Então a experiência que ele tem dentro do clube, o comprometimento com os treinos diários, né, que são elaborados por excelentes profissionais que estão ali dentro das categorias de base, tanto na parte técnica, física e emocional, como a psicologia esportiva hoje, que é bastante frequente dentro dos clubes. Isso faz com que o atleta consiga atingir o ápice dele, né? Claro que existe todo um foco, um comprometimento dele durante o dia a dia dos treinos. Então isso é bastante importante para que ele tenha um alto rendimento, né? O futebol é exigido isso, o alto rendimento. Então para que ele atinja, ele tem que se comprometer ali com os treinos, né? Executar, para que quando ele estiver nos jogos, ele possa fazer os jogos, executar as ferramentas, né? As características aprendidas ali durante os treinos com mais perfeição. E assim tendo êxito tanto na parte individual como na parte coletiva. Então é muito importante isso, o comprometimento, né, do atleta durante esse percurso, porque isso vai dar base lá na frente também na transição dele para o profissional. Vai ser um atleta mais maduro, vai ser um atleta que vai estar em alto rendimento, com o ápice lá em cima físico e mental e entendimento tático, né, que ele vai aperfeiçoar durante o dia a dia, saber os defeitos dele, trabalhar em cima dos defeitos, usar a estrutura do clube, né, os profissionais, para atingir, né, a excelência dele.
Então, para quando ele estiver no profissional, ele ser um atleta de alto impacto, né? Então, conseguir jogar em grandes clubes. E a gente sabe que o futebol ele é o alto rendimento, aquele atleta que sempre está bem em equilíbrio e bem acima da média nesses fatores tático, físico e mental, ele consegue ter uma carreira brilhante. Então é muito importante isso, o comprometimento do atleta, né, dentro dessa característica, e se comprometer, né, a gente chegar sempre primeiro, ter a disciplina dentro dos treinamentos, se esforçar, se dar o máximo no dia a dia ali dentro do treino, que ali ele vai dar uma capacidade mental e física para ele fazer dentro dos jogos. Bem, é isso aí. Eu quero agradecer aí mais uma vez, né, ao Pedro Neto pela oportunidade. Gratidão em poder ceder esse espaço. Espero mais vezes pelos outros convites para a gente estar participando aí do programa. E um grande abraço e um sucesso aí nesse seu novo projeto aí, que é inovador na região. Beleza? Um grande abraço a todos e ao Pedro Neto. Gratidão sempre. Grande Radivaldo, aquele abraço. Bem, pessoal, e para finalizar o quadro A Bola Tá Contigo de hoje do nosso programa, vou rolar a bola para ele que já contribuiu bastante e continua contribuindo muito com o nosso futebol no Brasil e no mundo. Já passou aí por várias equipes grandes do nosso futebol. Do ano de 1995 a 99, trabalhou no Curitiba, o Coxa. De 2000 a 2001, trabalhou no Figueirense de Santa Catarina. De 2001 a 2004, trabalhou no Avaí de Santa Catarina. De 2005 a 2007, trabalhou no Vila Nova de Goiás. E de 2007 a 2013, trabalhou no projeto de captação de atletas com a cidadania italiana. De 2013 a 2014 trabalhou no Vila Nova de Goiás novamente. E de 2015 a 2018 trabalhou na Academia de Testes da Juventus em Roma, na Itália. E no momento está trabalhando aí no Juventude de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. A bola é sua, hein? Lúcio Antônio Rodrigues. A bola tá contigo. Olá Pedro, tudo bem? É um prazer enorme poder falar com você, com os ouvintes do seu programa e poder mostrar um pouquinho, não só do frio, né? Que esse momento aqui agora a gente deve estar com em torno de 5 graus, então está muito frio, mas poder contribuir de alguma forma com o teu programa e esperar que dessa forma você consiga também levar um pouco do Juventude para todo o seu estado, para toda a região norte e nordeste do Brasil. Em relação aos meninos com o sonho de chegar num grande clube em nível mundial, eu penso que quando eles saem de casa, eles saem com um sonho que muitas vezes, na maior parte das vezes, se torna um grande pesadelo. Porque o garoto, se ele não tiver na sua progressão, na sua formação, na sua evolução esportiva, grandes professores na base, ele não vai sobreviver, ele não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes o que a gente tem que considerar muito nesses garotos a partir dos 7, 8 anos, quando eles partem para algumas aventuras, levada por agentes, levada por empresários, levada por oportunistas que vendem, que fazem, colocam o canto do cisne para essa gurizada, você acaba sucumbindo nessa caminhada. Então é fundamental na formação, na base desses meninos, que eles tenham grandes professores, não treinadores, professores. Por isso que nós hoje no Juventude temos investido e incentivado muito
o nosso setor de pedagogia no sentido de desenvolver em todos os atletas que chegam na base o fator cognitivo, né? O treinamento mental, desenvolver nele a disciplina, desenvolver nele o conhecimento, desenvolver nele o comprometimento inicialmente com aquilo que ele saiu de casa para fazer. E na sequência, com certeza, ele vai se transformar num vitorioso, ele vai se transformar num atleta do Juventude com as características próprias de quem quer vencer. Ok? Pedro, o resultado em campo, positivo ou negativo, ele é fruto de um conjunto de toda a obra, né? Ele é um conjunto da estrutura física, da estrutura médica, da estrutura de comissão técnica, da estrutura psicológica, da estrutura extra, né? Ela engloba tudo, desde a contratação da comissão técnica, que traz com ela o perfil de jogo a ser desenvolvido para aquela competição, para aquele clube, uma vez que eu penso e tenho trabalhado muito nesse sentido, na base, nós hoje, para você ter uma ideia, nós hoje temos toda uma metodologia, nós temos todos um foco voltado em professores, treinadores, preparadores físicos, todos formados a partir da escola do Juventude. Hoje, para você ter uma ideia, o Sub-15, 17, 20 e o auxiliar técnico do profissional, eles começaram na base, começaram na escola. Então, eles vêm desenvolvendo uma característica, eles vêm desenvolvendo um comprometimento com o clube muito grande. Eles querem o resultado, mas o resultado de maneira abrangente. E às vezes, quando você vai em busca de uma comissão técnica externa, que é o que muitas vezes acontece, você tem que buscar neles também um perfil muito voltado para aqueles parâmetros que você tem como fundamental para se vestir a camisa do clube onde você está. É fundamental que o treinador não chegue querendo trazer todos os jogadores que trabalharam com ele no time anterior, porque se daqui a pouco não dá resultado e ele sai, você deixa uma bela de um abacaxi nas mãos da direção do clube para resolver. E aí, quando esse abacaxi descascado está estragado, todos os outros que vêm na sequência também vem estragado. São raras as vezes em que você consegue tomar uma medida extremamente rápida e que o resultado dá certo. Nós temos aí em 2019 o Cruzeiro, que um clube que vinha numa filosofia durante anos, se perdeu no caminho e deu no que deu. Então, os resultados, tanto positivo quanto negativo, eles são frutos de toda uma conjuntura do clube. Desde o presidente até o último escalão lá embaixo, todos eles têm que estar voltados, todos eles têm que estar comprometidos. Isso é um jogo, isso é uma equipe, isso é um coletivo. Não é como uma fábrica de caminhão, não é como uma fábrica de carro que você põe todos os componentes no início da linha de montagem e tira lá na frente 100 caminhões, 1000 veículos. Eles não saem, esses saem todos iguais. O futebol, você sabe, você basicamente é gestão de grupo. E gestão de grupo passa por você não errar ou minimizar os teus erros na hora da contratação. Olha, esse tripé físico, mental, emocional, ele é fundamental ao longo da formação de um atleta. É evidente que você tem várias fases nesse período, né? Você tem a fase do preocupar-se, do desenvolver o aspecto emocional, você tem um momento de juntar o emocional com o mental, e depois
reunir todos os aspectos, o mental, o emocional e o físico, na busca de uma técnica aperfeiçoada. Então, é fundamental esse tripé, é fundamental que você desenvolva paulatinamente todos esses aspectos no teu atleta, né? Porque lá na frente ele vai ser o resultado daquilo que ele treinou, daquilo que ele repetiu, daquilo que ele se comprometeu a fazer, e com certeza o sucesso ou o fracasso vão estar muito, mas muito ligado a todas essas situações que ao longo do seu período de base foi desenvolvido. O atleta precisa entender, quando ele chega num clube, que só o aspecto técnico, só o talento hoje não sobrevive. Por isso é que você vê muitos atletas sucumbirem ao longo do caminho deles. Atleta que era craque aos 12 anos, aos 13 já não é mais. Aquele que não era aos 13, aos 16 ele passa a ser. Então esse processo de maturação, ele está ligado com esse tripé: físico, emocional, mental, além, evidentemente, de outros aspectos, né, que você vai desenvolver ao longo do período dele enquanto atleta de formação, para que ele chegue minimamente completo no profissional. Porque nenhum atleta chega completo no profissional. Ele também tem valências, qualidades, acertos e erros para serem corrigidos no profissional. E isso tem que ser uma crescente. A comissão técnica do profissional, ela tem que estar muito envolvida com a base para que a gente possa, ao longo desse período, numa metodologia preocupada com a formação fundamental desses atletas, para que a gente não se perca ao longo desse período. Show de bola, professor Lúcio. Um grande abraço aqui de toda a equipe do nosso programa. Bem, pessoal, finalizando o nosso programa de hoje com o quadro A Bola Tá Contigo. Quero aqui mandar aquele abraço especial para todos os nossos convidados que receberam o convite e vieram aqui contribuir com as suas experiências, passando detalhes importantes para você que gosta do futebol, que quer ser um jogador de futebol profissional e acompanha o crescimento do futebol no Brasil e no mundo. O meu abraço especial aí para Gilmar Moura, técnico do Tocantinense, Felipe Santos Freitas, o Filipinho, jogador das categorias de base aí do Sub-20 do Goiás Esporte Clube do Goiás, Raidivaldo Alcântara do Carmo, diretor aí de base da equipe do Grêmio, conveniada ao Grêmio de Porto Alegre. E o professor Lúcio Antônio Rodrigues, que é show de bola, que tem uma ampla experiência aí no mundo do futebol e hoje atua como gerente da base do Juventude do Rio Grande do Sul. Meu abraço especial a todos e aquele abraço bem forte também para você que nos assiste e que nos acompanha. Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola! With